Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Dicas de Programação. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de software, trabalhando há mais de 15 anos nessa área, para ajudar você e outras pessoas que querem aprender programação e aproveitar este boom, essa grande necessidade que o mercado precisa de profissionais dessa área. Muita gente tem um pouco de sofrimento para começar a aprender, principalmente na parte de lógica de programação, no início, sim. Mas a minha missão aqui é tornar isso de uma forma fácil, leve, para você aprender lógica de programação de uma vez por toda. E sem sofrimento também. Eu sou o Gustavo Furtado, sou criador do blog Dicas de Programação. Em 2013 eu criei esse blog. Tem um mini curso de lógica de programação gratuito lá que já atendeu mais de 20 mil alunos que se inscreveu e terminou, fez esse curso, esse mini curso. É gratuito, tá? Se você quiser se inscrever, eu deixei o link da inscrição aqui na descrição da live, tanto no Facebook quanto no YouTube. E o tema da live de hoje é entendendo como funciona o caixa eletrônico. Não sei se você já reparou, mas quando você vai no caixa eletrônico sacar um dinheiro, um valor, o caixa eletrônico te devolve a menor quantidade de notas possível. Já parou para imaginar como que o caixa eletrônico faz isso? Como ele faz esses cálculos para identificar quantas notas, por exemplo, se você quer sacar R$80 e se o caixa eletrônico tiver essas notas disponíveis, ele vai te dar uma nota de 50, uma de 20 e uma de 10, ao invés de te dar 40 notas de R$2, por exemplo. Então é questão de economizar a quantidade física de notas que o caixa eletrônico vai disponibilizar para você. Certo? Eu estou aqui com o Visualg aberto, tá? O Visualg é uma ferramenta que a gente utiliza para aprender lógica de programação e praticar, né? Você não usa o Visualg para desenvolver sistemas, mas para aprender lógica de programação, principalmente para gente de língua portuguesa, ele é muito bom, pois a gente pode programar em português, né? Você pode ver aqui, por exemplo, a palavra início, palavra fim, algoritmo e algumas outras estruturas de controle de algoritmos que a gente utilizaria também aqui com o Visualg. Por exemplo, se, então, se não. Se você nunca ouviu falar, está começando agora, fica atento aí nessa aula que a gente vai utilizar esses recursos assim, de controle de fluxo do algoritmo aqui nesta aula. Bom, e uma outra coisa também que é importante você saber, além de o que é algoritmo, né? Algoritmo é uma sequência de passos finitos que executam uma ação, né? Alguma coisa. Até dou o exemplo de lavar o cabelo com shampoo, né? Você tem uma sequência de passos para você executar a lavagem do cabelo, né? Você tem que molhar o cabelo, você tem que pôr uma certa quantidade de shampoo na mão, você tem que esfregar o cabelo, você tem que tirar a espuma, enxaguar o cabelo. Dependendo do nível de limpeza que você quiser do cabelo, você pode repetir esses passos novamente. Enfim, então assim a gente descreve um algoritmo. Ou um outro exemplo é uma receita de bolos. Você pega os ingredientes assim, assado, coloca nessa sequência, sei lá, uma receita qualquer, leve ao forno por tanto tempo, tire do forno, deixe esfriar, põe tal coisa, põe outro ingrediente. E tem uma sequência ali de passos, você pode repetir, você pode colocar alguns comandos ali que faz o algoritmo ter um caminho traçado ali, mesmo que você vai economizar passos falando para ele assim, executa os 2 últimos passos, por exemplo, tá? E a gente consegue fazer algoritmos diferentes para executar a mesma coisa, por exemplo, como é o caso aqui do caixa eletrônico, por exemplo. Se a gente for parar para pensar, a gente pode vir assim de cima para baixo, verificando se tem as notas de maior valor até chegar nas notas de menor valor. Por exemplo, igual o exemplo que eu dei, eu quero sacar R$80. A nota de maior valor que eu tenho é 100. O valor que eu estou querendo sacar, olha a pergunta, o valor que eu estou querendo sacar é maior que 100 para eu dar uma nota de 100 para ele? Não. Então vamos verificar a próxima. O valor que eu quero sacar é maior do que 50, que é a segunda nota ali do maior para o menor? Sim, 80. Então toma aí uma nota de 50, tá?
E eu verifico de novo, o valor restante é maior que 50? Se for, ele pode te dar mais uma nota de 50. Se não for, ele vai verificar a próxima nota maior, que é de R$20. E assim por diante. Essa é uma forma de fazer, tá? Utilizando ali um controle de fluxo, uma iteração e tudo mais, tá? Mas tem outras formas. Por exemplo, se eu quero R$80, eu posso dividir pelo valor da minha nota. Então, se eu dividir 80 por 50, vai dar 1 restar 30, certo? Então, eu vou dar uma nota de 50. Então, é uma forma também de fazer, tá? Então, fica bem legal a gente pensar assim nas lives, no algoritmo, sendo que a gente pode fazer de formas diferentes, tá? Para executar a mesma coisa. Algoritmo assim, você sempre pode encontrar mais de uma solução para resolver alguma coisa, para executar algum passo a passo, coisa do tipo, ok? Bom, então vamos pensar aqui no nosso algoritmo de caixa eletrônico, tá? Vou dar um nome para ele aqui. Eu já abri o Visual, como eu comentei, a ferramenta que a gente vai utilizar para aprender programação, lógica de programação em português. Então aqui o nome desse algoritmo vai ser saque caixa eletrônico. Tá? Sem a senha, tá? Primeira coisa que a gente precisa identificar para a gente começar o nosso algoritmo é tentar identificar as variáveis que a gente vai usar. Por exemplo, variável a gente está reservando um espaço na memória do computador e dando nome para aquele espaço de memória. Então, por exemplo, o valor que o usuário, né, que o cliente ali, a pessoa que está usando o caixa eletrônico vai solicitar do saque é um valor que o computador vai precisar armazenar ele para fazer verificações, né, para ver quantas notas ele vai precisar entregar. Então a gente vai precisar guardar esse valor na memória, concorda? Então vamos dar um nome para essa variável, que é o espaço de memória que a gente reserva, e a gente vai dar o nome de valor solicitado. Valor solicitado, tá? A gente põe 2 pontos aqui e informa o tipo dela, então vai ser um valor inteiro, porque eu não vou deixar a pessoa sacar R$80,32. Vai ser valor fechado, 85, 82, 41, coisas do tipo, tá? Pensando no valor solicitado, uma outra forma que a gente poderia fazer aqui é declarar as variáveis de qual a quantidade de notas de cada uma das notas possíveis a gente poderia entregar. Então vamos colocar notas, vou pôr o número aqui, eu ia escrever 100, mas acho que assim fica melhor, inteiro, tá? Além das notas de 100, a gente precisaria também, a segunda maior é 50, certo? Então eu colo aqui e falo que é 50 a outra variável. Mais uma aqui, as notas de 20. Lembrando, isso aqui vai ser a quantidade de notas que eu vou entregar para o usuário ali. 10, depois é 5, 2 e 1, certo? As notas que a gente tem aqui no Brasil são assim, se eu não estiver esquecendo nenhuma, né? 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. Aliás, faz tempo que eu não vejo uma nota de 1, né? A inflação, né? O tempo vai passando assim, o valor o dinheiro ele vai perdendo valor, né? E a tendência, sei lá, há 20 anos atrás, R$1 dava para comprar bastante coisa, né? Hoje em dia, sei lá, algumas balas, talvez, né? Comentário à parte assim, tá? Então essa aqui é a quantidade de notas que a gente vai entregar para o usuário, ok? Então olha só, eu tenho o valor solicitado, que é o valor que o usuário vai digitar, e aqui as notas que a gente vai descobrir quantas que a gente vai entregar para o usuário, né? Então a primeira coisa que eu faria aqui na execução, aqui entre o início e o fim do algoritmo, é a execução do algoritmo, tá? A primeira coisa que eu faria é escrever na tela, né? Pedir para o usuário informar qual o valor que ele quer sacar. Então eu uso uma função aqui no Visual chamada escreva, que eu estou falando aqui para o nosso algoritmo, para ele escrever na tela. Você já vai ver como que isso acontece. Informe o valor para o saque. Por exemplo, eu ponho 2 pontos, um espaço e o cursor ficaria piscando ali naquela posição ali que a gente está vendo, tá? Acho que não estava dando para ver direito agora que eu notei. Vou ficar aqui no cantinho, na tela, para ficar mais fácil de vocês verificarem, senão eu vou ficar tampando aqui, né? Olha lá. Bom, voltando aqui. Então,
quando o cursor estiver piscando aqui, o valor que o usuário digitar lá, eu vou armazenar ele naquela variável valor solicitado que a gente criou agora há pouco, né? Então aqui seria leia, é a função que do VisualG que lê o que o usuário vai digitar ali para armazenar nessa variável, ok? Vou executar aqui só para a gente ver esse funcionamento aqui, ó, inicial, tá? Aí a gente vai ver que ele vai criar todas essas variáveis aqui na memória e tal. Olha lá, ó. A gente pode ver aqui que a telinha preta de DOS aqui, normal, né? Ela escreveu o valor que a gente informou ali e o cursor está aqui esperando eu informar um número, tá? E aqui, ó, a gente vê que a gente tem todas as variáveis criadas, ó. Valor solicitado, 100, nota 100, 50, 20, 10, 5 e tal. E o valor que eu digitar aqui, ó, por exemplo, 26, por exemplo. Repara que ele armazenou aqui, ó, o programa acabou, porque o nosso algoritmo é só isso que ele está fazendo por enquanto, e ele armazenou o valor 26 lá na variável valor solicitado. A gente pode ver aqui no cantinho do VisualG. Então o VisualG é uma ferramenta muito boa, até foi o professor Antônio Nicolodi que desenvolveu ela aqui, a versão 3.0. O pessoal usa muito para aprender, usa muito essa ferramenta para aprender lógica de programação, né, na faculdade, nos ensinos técnicos, etc. Tá? Então, e é muito bom para a gente aprender com a linguagem que a gente usa no dia a dia, que é o português, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a função escreva, que é para escrever na tela, a função leia, que é para ler o valor que o usuário digitou lá no prompt de comandos, né? Então, aí continuando aqui, depois que a gente já leu o valor que o usuário quer sacar, como eu comentei, os algoritmos eles podem ser implementados de várias formas. Se eu pegar esse valor aí, por exemplo, e dividir pela nota lá, por exemplo, a pessoa quer R$532. Se eu dividir 500 por 100, ele vai retornar 532 por 100, ele vai retornar 5,32 de resto. Então eu sei que eu teria que entregar 5 notas de 100 ali para o usuário. É uma forma. Mas eu vou implementar de uma outra forma aqui para a gente praticar um pouco mais a utilização de loops. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor que o usuário solicitar e verificar se ele é maior que a nota maior que eu vou verificar ali, 100 por exemplo, eu vou incrementar ali o valor das notas 100, né? E subtrair no valor que ele sacou. Então, por exemplo, se ele queria 532 e eu já reservei aqui uma nota de 100 para entregar para ele, ainda resta 472 para entregar para ele, certo? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. Só que a gente vai fazer isso num loop, ou seja, enquanto o valor ainda é maior que a nota que eu estou verificando, ele incrementa ali a nota que eu vou entregar para ele e subtrai ali no valor restante ainda, tá? Então eu vou usar a estrutura enquanto, ó, enquanto o valor solicitado é maior ou igual, né, a 100, faça. E aqui o fim faça. Fim enquanto. Aí tudo que eu executar aqui no meio, ele vai executar nesse loop que a gente está falando, né? Então eu poderia, por exemplo, aqui, ó, falar, ó, notas de 100 vai receber o valor que já tem ali reservado, né? No visual, que esse 2 pontos igual significa a atribuição, né? Eu vou atribuir o valor que está aqui do lado direito do 2 pontos igual na variável que está aqui do lado esquerdo do 2 pontos igual. Então eu vou pegar o próprio valor dela, incrementar 1, adicionar mais 1. Então se antes tinha 0 de notas, agora vai ter uma a mais, certo? E além disso, eu ainda vou subtrair o valor solicitado. Valor solicitado vai receber agora ele mesmo. Então se era, por exemplo, 532 e eu tirei 100, agora ele vai ser 532 menos 100, que vai dar 432. E ele vai fazendo isso aí até ele terminar essa condição aqui, ela não for verdadeira mais. Ou seja, se agora ele está menor que 100, isso aqui não é verdadeiro, certo? Ou seja, o valor solicitado não é maior ou igual mais, ele é menor. Então ele vai sair dessa repetição, ele vai parar de repetir esse pedacinho de código que a gente escreveu aqui, ó. Eu vou organizar para ficar melhor na tela, ok? Vamos ver o funcionamento só nas variáveis, tá? Não precisa ver o funcionamento final aqui do programa. Vamos executar, vamos digitar lá aquele 532 que eu dei de exemplo, tá? E vou dar Enter. No final aqui, deu um erro aqui, deixa eu ver o que aconteceu.
valor solicitado. Eu escrevi o nome da variável errado aqui, ó. Então vamos terminar aqui. Aí, valor solicitado. Uma coisa legal na programação é que acontecer erro é completamente natural, tá? Normal. Tem muita gente que fica, né, com medo, sei lá, com trauma. Deu um erro, não quero mais brincar, não quero mais aprender isso. Mas é completamente normal, tá? Principalmente pessoa que sempre gostou de tirar nota 10 e tal, não gosta de errar. Programação, ela acontece erro o tempo todo, e o erro ensina, né? A gente vai, e a tranquilidade, a serenidade para você lidar com os erros que acontecem é muito importante para você ter sucesso na sua carreira, né? Ser um bom programador, enfim. Então aqui, ó, 532. Se eu der um enter aqui, acho que eu errei de novo. Solicitado, valor solicitado. O que está errado agora? Encontrou a linha 22, sintaxe 5. Faltou igual aqui, ó. Tá vendo? Ao invés da atribuição eu colocar o 2 pontos igual, eu coloquei só 2 pontos. Então, eu estava falando de erro, completamente normal, tá? Vamos tentar de novo aqui. 532. Então agora, finalizou o programa. Vamos ver aqui, ó, nas variáveis, quantas notas ele identificou na variável nota 100. 5. Então a nossa lógica funcionou, ok? Vamos, o que agora? Duplicar esse código, copia, né? Seleciona ali, copia, cola. E agora a gente não vai mais verificar 100, vai verificar as notas de 50. Então aqui onde está 100 eu mudo para 50. 50. E aqui 50 também. E aqui eu vou subtrair o valor 50 daquela variável, ok? Vamos executar para ver? Vamos colocar um valor que tenha 50 ali, além das notas de 100, ok? Vamos colocar 175, por exemplo. Aí, ó, ele identificou que tinha uma nota de 100 e uma nota de 50. E ainda está faltando 25 aqui para ele resolver. Viu como ficou simples o raciocínio? Se a gente for fazer... Como eu comentei, tem várias formas de implementar algoritmos. Você pode fazer de formas diferentes que executa a mesma coisa, tá? Aqui eu estou seguindo essa linha de usar a estrutura enquanto, que é uma estrutura de repetição, que o pessoal às vezes tem um pouquinho de dificuldade para entender, mas acaba sendo fácil se você fizer nessa forma aqui. Então, ó, agora eu vou duplicar de novo, tá? Deixa eu ver, acho que eu copiei coisa errada aqui. Duplica de novo, ó. Então aqui, onde é 50, agora vai ser 20, certo? As variáveis de nota... 20. Então repara o que está acontecendo aqui. Até vou executar de novo, colocar um valor que ele retornaria duas notas de 20. Vamos pôr 196, por exemplo. Então ele teria que trazer aqui uma nota de 100, uma de 50, duas de 20, certo? Então vamos ver, ó. Exatamente. Ainda falta os R$6 que ele deixou aqui na variável, ó. Então uma de 100, uma de 50 e duas de 20. Beleza. Viu que a gente está duplicando aqui, fazendo copia e cola e tudo mais. Uma forma de fazer isso aqui seria externalizar isso numa função. Porque a gente já identifica que está tendo duplicação de código, assim, e isso no final das contas não é muito legal, tá? Porque se eu tiver que corrigir alguma coisa, eu vou ter que ir em todos esses lugares que eu dupliquei o código, que eu fiz um Ctrl+C e Ctrl+V, para arrumar em todos eles. Aí a gente implementa a função, tá? Só que aqui nesse caso eu não vou conseguir implementar uma função porque eu estou criando variáveis específicas para cada nota. Uma forma de resolver isso aqui seria se eu colocasse, criasse um vetor, né? Que eu teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições, sendo que a primeira ia armazenar a quantidade de notas de 100, a segunda posição as notas de 50, de 20, assim por diante. Dessa forma, eu consigo criar uma função e falar assim, ó, eu estou te chamando, imagina esse código aqui dentro de uma função, só essa parte do enquanto aqui. O valor solicitado é esse, eu passo para a função, ou o procedimento, dependendo se vai retornar valor ou não. Esse aqui é a variável, o valor solicitado, e eu estou querendo verificar as notas de 100, aí eu passo o número 100.
né, que seria uma variável dentro da função, tá? E aqui onde eu estou falando de uma variável específica, eu ia passar o vetor e falando para ele, ó, a gente está falando aqui da posição número 1 desse vetor. Então seria uma forma de resolver, tá? Eu não vou implementar isso aqui agora porque acho que seria muita informação para quem está iniciando, principalmente. Então, a princípio nós vamos duplicar o código mesmo, tá? Então aqui, ó, as notas de 20, agora nós vamos verificar as notas de 10, né? Então aqui muda tudo de 20 para 10 reais. E aqui, ó, é 5. A gente duplica e muda aqui para 5. Notas de 5 reais. 5. Certo? Aí depois da de 5 tem mais duas aqui, que é a de 2 e a de 1. Então, 2, né? O visual estava dando um bugzinho, tá deixando apagado aqui. Então aqui, ó, notas de 2, que é a variável notas de 2. E aqui embaixo, e aqui o valor de 2 também, 2 reais. E aqui, 1 real. Notas de 1. Opa. Bom, com isso o nosso algoritmo já tá legal, né? Embora tenha bastante código duplicado, que eu comentei. Principalmente quando você está começando, tem uma forma de desenvolver que é muito boa, o pessoal gosta muito, que chama TDD. Que é a gente criar um teste antes e tal, e ele tem um ciclo. Eu não vou falar dos testes aqui não, mas o legal é que ele tem um ciclo. O ciclo dele é você criar um teste e depois escrever um código, um algoritmo que resolva aquele teste. Só que ele ainda tem uma outra parte que esse método chamado TDD, ele tem uma parte no final que muita gente negligencia, deixa de lado e não faz direito, que é a refatoração, que é olhar para o seu código e melhorar ele. Então, quando eu comecei a programar aqui, olha como já estava automático. Eu comecei aqui a duplicar esse pedacinho de código aqui para as notas de 100, para 50, para 20. Eu falei, opa, estou duplicando o código. Se eu entrar agora na fase de refatoração, eu ia olhar para esse código e ver como que eu consigo melhorar. E eu até já cantei a bola aqui. Eu poderia pegar esse código que repete e colocar ele dentro de uma função. Ou na orientação objeto a gente chama de método, né? Ou procedure, ou procedimento, dependendo da linguagem que você estiver usando, tá? Eu colocando esse pedaço de código, eu teria que informar, dar as variáveis, os insumos, né? As informações necessárias para esse pedaço de código executar da forma que eu queria. Então, por exemplo, se eu estiver tratando ali das notas, eu já cantei a bola aqui, eu teria que alterar essas variáveis todas aqui para criar um vetor, tá? Porque lá dentro eu só ia falar assim, ó, é esse vetor que a gente está trabalhando e neste momento você está trabalhando com a posição X. Sei lá, 1, 2, 3, não sei qual posição que você estaria no momento, independente, tá? Então é uma forma de implementar isso aí. Mas só para deixar assim claro que tá tendo duplicidade, eu já entendi, mas eu não vou entrar nesse mérito da duplicidade aqui nesse momento. O que eu queria era incrementar um pouco neste algoritmo, vamos testar ele primeiro aqui, colocar um valor que teria uma boa quantidade de notas aí. Então, deixa eu pensar no valor, estou executando. Um valor que teria notas de 100, vamos pôr aqui 400, né? Um valor que seja acima de 50 ali, para ele me dar uma nota de 50. 480, que aí ele vai me dar também uma nota de 20, uma de 10. Se eu colocar um valor acima de 5, que me traria também uma de 5, uma de 2 e uma de 1, eu poderia colocar 488. Eu acho que ele me daria 4 notas de 100, vamos ver. Olha lá, ó. 4 notas de 100, o valor aqui zerou, né, que é o valor restante. 4 notas de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5, uma de 2 e uma de 1. Né? Então, ficou legal. No final aqui, embora eu já comentei, a gente pode refatorar, entrar na fase de refatoração e melhorar esse código. Tá? E é aí que entra a importância do teste, porque eu tenho que melhorar o código e de uma forma que ele ainda passe no teste que a gente criou, né? Seguindo se fosse o TDD, por exemplo. Mas não é o caso que a gente está fazendo aqui. Agora que eu terminei aqui, eu quero apresentar esses resultados, que eu vou mostrar na tela. Ó. Por exemplo, escreva, né, que é a função que a gente usa para mostrar na tela.
escreva: aqui estão as suas cédulas de dinheiro. Pronto. E a gente põe aqui, ó, escreva, né, uma função embaixo. Até vou colocar o escreva L, que se você pôr um L no final aqui do Visualga, no escreva, ele vai colocar um Enter no final da linha, tá? Então, L de linha mesmo, tá? Várias linguagens de programação têm esse recurso. Java, por exemplo, é o print ln lá, de line, né? Então aqui, ó, notas de 100. Aí eu vou pôr aqui quantas notas de 100. Põe uma vírgula, que a gente chama de concatenar, né? Notas 100, que eu usei lá, né? Agora eu vou duplicar esse código, né? Olha só, duplicação é um indício de que a gente pode melhorar o código, tá? Então aqui seria 50, aqui 20, aqui 10, aqui 5, certo? Então aqui nas variáveis também, 50, 20, 10, 5. Falta mais duas aqui. Opa, 5. Mais duas, que é de 2 e de 1, certo? Então 2, 2, 1. 2 e 1. Ok? Então esse aqui seria o fim do algoritmo se a gente não estivesse olhando aqui nessas variáveis, né? Geralmente quando está em produção o seu código, o seu sistema não vai ter, o usuário não vai ficar vendo variável, né? Ele vai ver o resultado ali da execução daquele código, que é o que a gente fez aqui. No final do algoritmo a gente apresentou as notas para o usuário, tá? Então aqui, ó. Então vamos colocar aquele 488 lá que a gente deu de exemplo, né? Então, finalizou aqui, ó. Aqui estão as suas cédulas de dinheiro. Notas de 100, 4, notas de 50, 1, notas de 20, 1, de 10, 1, de 50, 1, de 2, 1, tal. Ó, funcionou o nosso código. Então, é um bom começo, tá? A gente já começou o nosso algoritmo. Mas, se você for parar para pensar, a gente não está limitando a quantidade de notas. Então, imagina que, sei lá, eu tivesse só 2 notas de 100, como que o algoritmo ia se comportar, né? Ele não poderia me entregar 4 notas de 100. Ele ia ter que me entregar, além daquela nota 50, ele ia ter que me entregar mais 4 notas de 50. Concorda? Então agora a gente vai começar a entrar nessa... aprimorar um pouco mais aqui. Falar quantas notas a gente teria disponível no nosso caixa eletrônico. Então o que a gente ia precisar fazer? Eu vou duplicar todas essas variáveis, ó, e vou trocar o nome para notas disponíveis, 100. Então eu vou copiar esse texto aqui porque eu vou usar ele aqui, ó. 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. Aí aqui a gente teria uma primeira parte de configuração do caixa eletrônico. Eu vou deixar um comentário aqui, quando a gente coloca 2 barras no código, é um comentário. Então aqui, ó, configuração do caixa eletrônico. Definição quantidade de notas. Então, beleza. Aí a gente teria aqui, ó, notas disponíveis 100. Um exemplo. Então, imagina que o operador, o funcionário do banco lá, no caixa eletrônico, ele foi lá no configurar o caixa eletrônico e colocou as notas lá. Então, ele colocou, um exemplo, ele colocou 5 notas de 100. Então, aqui, ó, 5, tá? Eu vou colar aqui todos os valores. 50, 20, 10, 5, 2 e 1, né? Então vamos de novo aqui, ó. 50, 20, 10, 5, 2 e 1. Então ele colocou lá 5 notas de 100, mais, sei lá, 10, 5 de 5. Vou deixar 5 para cada um, tá? Então agora a gente vai ter que incluir a verificação dessas notas no nosso código, certo? Então aqui, ó, além de eu verificar se o valor solicitado é maior do que o valor da nota que eu estou verificando, eu ainda tenho que verificar se tem notas disponíveis, certo? Então eu vou pegar aqui o valor dessa variável, tá? E colocar aqui no nossa verificação. Notas disponíveis maior que 0. E aqui no Visualga a gente usa o operador e. Então olha só,
lê em português. Enquanto as notas disponíveis forem maior que 0 e o valor solicitado ainda é maior ou igual a 100, faça esse pedacinho de código. Entendeu? Olha só. Eu não sei se na sintaxe que eu precisaria colocar algum parênteses, alguma coisa assim, nós vamos verificar. Se ele der erro aqui, ó. Aí, deu erro. Eu tenho que colocar um parêntese ali, acredito eu. Então, vamos ver aqui, ó. Parêntese aqui e aqui. Opa, fecha o parêntese. Abre o parêntese, fecha o parêntese. Aí, agora executou. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu digitei 21. Ele identificou que eu teria que me entregar uma nota de 20 e uma nota de 1. Mas a gente ainda não chegou a verificar a quantidade de notas. Se eu tenho 5 notas de 100, eu vou tentar sacar 600 e pouco de exemplo, tá? Então, ó, vou tentar sacar 652, por exemplo. Então, olha lá, ele sacou 6 notas de 100. O nosso algoritmo não funcionou. Por quê? Eu não decrementei a quantidade de notas disponíveis, porque ele tinha 5 só. Então, vamos voltar aqui e corrigir esse probleminha. Inclusive, deixa eu tentar mudar aqui o tamanho da fonte, que ficou um pouco grande demais. Configurações. Tamanho da fonte, 14. Aí, melhorou aqui um pouco, né? Então aqui, ó, além de eu diminuir, aumentar a quantidade de notas que eu vou entregar para o nosso usuário, além de subtrair o valor da nota do nosso valor solicitado, eu tenho que tirar uma nota disponível. Então, se antes tinha 5 notas disponíveis, na primeira vez que ele passar aqui, ó, ele vai receber o valor dela menos 1, porque eu tirei, não tem mais essa nota disponível, tá? Então vamos verificar de novo. Eu tenho 5 notas disponíveis de 100 e eu vou tentar sacar um valor acima de 500, acima de 600 e pouco, ó, 623, por exemplo. Então, ó, ele fez as contas aqui, ele identificou que ele tem que me entregar as 5 notas de 100 mais 2 de 50, né? Porque é o valor dos 600 lá que faltou, né? Uma de 20, uma de 2 e uma de 1. Então agora funcionou. O que eu tenho que fazer agora é trazer essa mesma lógica para as outras verificações, tá? Lembrando que aqui eu não estou refatorando para melhorar o código, fazendo uma função ou algo do tipo. Então aqui eu estou verificando as notas de 50 e aí eu vou ter que subtrair lá a quantidade de notas de 50. Subtrair, beleza? Então, eu vou colocar essa mesma lógica para os outros aqui, ó. Aqui é nota de 20 e eu tenho que fechar o parênteses. E aqui mesma coisa, eu tenho que colocar essa subtração aqui, né? Se eu entreguei uma nota para o usuário, ela não está mais disponível, tá? E assim por diante. Então, 10, aí eu copio lá. Com o programador você vai lidar muito com esse tipo de coisa. Você tem uma solução e você, a princípio, você duplica, você copia código mesmo. Você ir lá e fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Só que também aí ao longo do tempo, aqui era 10, aqui é 5, baixa 5. Ao longo do tempo você tem aquela fase que é muito importante que eu comentei, que é a refatoração. Você vai melhorar esse código que você desenvolveu aqui. Vou ver se der tempo, a gente faz hoje aqui também uma refatoração aqui usando funções ou procedimento. Aqui nota de 2 disponíveis e eu faço subtração. Viu? Até já vou colocar esse código aqui também, que é de 1. E por fim, aqui a verificação da nota, né? Então, vamos lá. Ficou um pouco grande, né? É o que eu comentei. A gente começou a duplicar muito código e acabou ficando um pouco grande aqui. Dá para melhorar. Vamos ver se dá também para melhorar. Mas o princípio aqui, voltando, recapitulando o que a gente fez. Ó, errinho aqui, tem que corrigir o nome da variável. O que a gente fez? A gente
criou mais variáveis aqui para armazenar a quantidade de notas disponíveis. Aí a gente configurou o nosso caixa eletrônico com a quantidade de notas disponíveis para cada nota. Então, tem 5 notas disponíveis de 100, 5 de 50 e assim por diante. Aí, se o usuário sacar um valor a mais do que o limite, a quantidade de notas, ele vai verificar a próxima. Então, como eu dei de exemplo, se eu saquei R$600, o meu algoritmo vai me dar aquelas 5 notas de 100 e mais 2 de 50 para complementar, certo? Então, vamos verificar se isso está funcionando. Então, eu vou sacar aqui 842, por exemplo. Não sei se vai ser suficiente. Ou 700. Tá? Então, vamos verificar o resultado. Ó, ele vai me entregar as 5 notas de 100 para dar 500. E vai me entregar mais 4 de 50 para dar os 700. E os 42, 2 de 20, né? E uma de 2. Então, o algoritmo está funcionando certinho. Só que tem um caso aqui também. E se a quantidade de notas se esgotarem? Né? Ou seja, o valor solicitado é maior do que a quantidade de notas disponíveis. Se a gente for fazer uma conta rápida aqui, ó, seria 500 mais 250, 750 mais 100, né? 850 mais 50, 900 mais 25, 925, 935, 940. Se eu solicitar um valor a mais que 940, eu não tenho notas disponíveis, eu tenho que dar um erro, certo? Então eu poderia, agora eu não vou usar o enquanto, eu poderia fazer uma verificação com o C, né? Vamos verificar aqui então, ó. Como que eu armazenaria isso aí? O limite, eu vou criar uma variável a mais aqui, ó. Valor limite do caixa eletrônico. Do tipo inteiro também. Como que eu vou fazer isso aí? Eu vou multiplicar, fazer a soma dos valores que eu tenho disponível, né? Então eu teria isso aqui, ó. Ele vai receber, o valor limite vai receber 100 vezes o valor que está armazenado aqui. Então, por exemplo, 100 vezes 50. Se eu vier aqui na hora de configurar o caixa eletrônico, trocar para 10, isso aqui vai fazer a multiplicação que eu preciso, certo? Então aqui, ó, mais. Aí eu vou copiar aqui para facilitar o código de novo. Mais 50 vezes notas disponíveis de 50. Mais 20 vezes notas disponíveis de 20. Né? Mais, não se importe porque tá ficando grande a linha aqui. O importante é funcionar aqui. 5, certo? 5 mais quantas notas disponíveis de 2? Então multiplica 2 vezes a quantidade de notas disponíveis de 2. E para finalizar, quantidade de notas disponíveis. Aqui não precisa nem multiplicar, né? Só somar. Notas de 1, tá? E aqui, por fim, eu vou fazer uma verificação, né? Depois que a pessoa informar o valor, eu vou verificar aqui, ó. Se o valor solicitado for maior que o valor limite do caixa eletrônico, então eu vou escrever na tela aqui, ó. Escreva: não temos notas suficiente para o seu saque, por exemplo, tá? É a mensagem que ele vai escrever. E ele só vai executar a outra parte se ele não entrar nesse if, ou seja, se o valor for menor ou igual. Então eu vou colocar um senão aqui, ó. Senão, eu pego todo esse código nosso aqui, dou uma andada com ele para frente aqui, eu dou um tab, tá? E por fim aqui eu vou colocar o fim C. Fim C, né? Para terminar aqui esse bloco grande de código que a gente colocou. Ok? Vamos executar para ver. Então, se eu colocar um valor muito grande, aqui sintaxe incorreta, eu errei alguma coisa aqui nessa linha. Vamos ver. É o igual aqui, ó. Coloquei só 2 pontos, igual eu errei aquela hora. Mesma coisa. Então, aqui é 2 pontos igual. Certo? Vamos lá de novo.
Então, eu vou colocar um valor muito grande. Estava dando 900 e pouco, né? Vou colocar um valor, sei lá, 5.000 e alguma coisa. Esse valor não pode estar... ele é maior do que o limite de notas que eu tenho, certo? Então, aqui, ó, não temos notas suficientes para o seu saque. Então, funcionou aqui o nosso algoritmo. Agora, eu vou pegar um valor menor, que ele vai funcionar normalmente. Então, vou executar de novo aqui. Vou colocar 893, por exemplo. 893, é um bom número. Então, vamos ver. Aí, ó, ele encontrou. São 5 notas de 100, ou seja, R$500, mais 5 de 20, ou seja, 250, 5 notas de 50, que dá 250, mais aqueles 500, 750. Mais 5 notas de 20, que dá 850, né, dá 100, somando já dá 850, mais 4, 850, para a gente chegar a 93 eu preciso de 10 notas, 4 notas de 10. Por que ele não está dando nota de 20 mais? Porque ele já estourou aquele limite dele, ele só tinha 5, certo? Então lá, 4 notas de 10, aí ele vai dar uma de 2 e uma de 1. Viu que legal? Então o nosso algoritmo está funcionando, verificando a quantidade de notas disponíveis, mínima, e entregando a menor quantidade de notas disponíveis, tá? Então é um bom exercício, é um bom algoritmo assim, para a gente treinar. Tem várias coisas que a gente pode utilizar para treinar a lógica de programação, principalmente quando a gente está aprendendo. Eu gosto muito de falar que quando você está aprendendo lógica de programação, a prática é muito importante. Porque eu comparo com o português e com inglês, com matemática. Que quando você está aprendendo lá, quando criança, na escola, né? Quando você é pequenininho lá, está aprendendo a ler, escrever e fazer contas, você aprende muito, principalmente porque está fazendo exercícios. Porque você está exercitando. Então a gente passa ali 1 ano fazendo continhas básicas de multiplicação, de soma, a divisão, né? Eu lembro, a gente enchia o nosso caderno de exercícios fazendo cálculos, né? E aprender lógica de programação é a mesma coisa, é exercitar, que ao longo do tempo vai ficando natural, é um músculo que você exercita, né? Como se você estivesse numa academia, né? Uma academia de programador, você ir lá fazer os seus exercícios e para ficar mais natural essa lógica de programação. Esse é o pensamento, o mindset de um programador profissional, né? Ele identifica os problemas e como que ele conseguiria resolver aquele problema, dando instruções para o computador, criando algoritmos, né? Não só, né? A gente teria várias outras coisas que não envolvem diretamente algoritmo, por exemplo, deixar uma interface mais bonita, né? Ou a usabilidade, né? Eu poderia ter dado vários cliques no seu aplicativo, você precisaria dar vários cliques para executar uma certa ação. Sei lá, por exemplo, sair do seu aplicativo do banco. Tem aplicativos que é horrível você sair dele, né? Você tem que entrar num menu, não sei na onde, expandir, não sei o que, apertar num botão de sair, ele vai, entendeu? Você deu quantos toques ali. Então, não necessariamente é algoritmo que você faria. Nesse caso, você poderia ser um profissional que a gente chama de UX, né? User Experience do inglês. Ou um profissional especializado na experiência do usuário no aplicativo. Para você ver, envolve tecnologia, né? Mas não necessariamente você precisa saber fazer algoritmo. Mas o pensamento crítico de execução ali, de escrever os passos exatos para fazer alguma coisa, você pode identificar desperdício, por exemplo, que é o que esse profissional de UX faz, é desperdício de toque, desperdício de tempo das pessoas, né? E aqui, por exemplo, eu já identifiquei, por exemplo, já vi aqui que a gente tem vários códigos duplicados e que eu poderia melhorar isso aqui diminuindo essa quantidade de código. Mas para eu chegar nessa avaliação, eu tive que fazer um código que funciona, né? Por isso que eu comentei da técnica do TDD. O pessoal negligencia, deixa de lado tanto o teste, tem muita gente que não faz teste automatizado, mas uma fase muito importante do TDD que é a refatoração. Refatorar é justamente você pegar um código que está funcionando, alterar ele, melhorando a visibilidade, sei lá, alterar o número de variáveis, por exemplo, aqui nesse caso diminuir a quantidade de código criando uma função,
né, um procedimento que vai ser chamado aqui pela minha execução principal, fazendo essa alteração. O que é refatoração? Você alterar o seu código, melhorar ele, deixar ele melhor, mais legível e mais otimizado, talvez, sem deixar de funcionar. Por isso que o teste é importante, porque depois que você executar a refatoração, você executar o teste automatizado, novamente ele tem que dar o mesmo resultado, ele não pode alterar o resultado, senão você não fez a refatoração, você colocou um bug num negócio que estava funcionando, né? Então, esses pensamentos assim de melhorar, de colocar um código para funcionar numa tecnologia, num algoritmo, etc., é o pensamento, o mindset, né? A configuração de mente de um programador, né? Criar soluções com a tecnologia, soluções otimizadas, melhorar. Às vezes você pode pegar um problema que já está sendo resolvido com tecnologia, mas você pode melhorar a tecnologia que resolve aquele problema, né? Aqui, uma refatoração, por exemplo, é um exemplo disso, né? Exemplo prático. Ok? Então aqui, tá aí o nosso algoritmo de saque de caixa eletrônico. Dá para melhorar, como eu comentei, dá para fazer de formas diferentes, inclusive. Aqui a gente praticou criação de variáveis, né? Fazendo cálculos aqui. Vimos aqui o controle de fluxo mais básico, que é o C, então C não. Então aqui, a gente está fazendo uma verificação se o valor que o usuário solicitou é maior do que a quantidade, o valor limite que eu tenho aqui dentro do caixa eletrônico, mostra essa mensagem ao invés de fazer o saque, entendeu? Se não, ou seja, o valor está dentro do limite, executa esse outro pedaço de código. Aí a gente criou aqui também uma outra estrutura que é o enquanto faça, ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, executa esse trechinho de código aqui, né? Recapitulando. E a gente utilizou aqui também na nossa verificação uma verificação dupla, né? Utilizando aqui um operador que a gente chama de operador lógico. Não é lógico, não. É lógico, de porta lógica, é isso mesmo. Porque o outro é de comparação. A gente fez duas comparações unindo com o operador lógico E, né? Ou a porta lógica, AND, quem vem da eletrônica aí. Ou seja, eu só vou executar esse pedaço de código aqui, né, repetidas vezes, enquanto essas duas condições forem atendidas junto. Ou seja, a quantidade de notas disponíveis é maior que zero, ou seja, ainda tem notas disponíveis, nesse caso aqui. E o valor solicitado é maior do que os R$100 no caso. Tá? Então, por exemplo, em uma dessas duas condições, se uma delas falharem, ou seja, eu não tenho mais notas disponíveis, o valor solicitado ele é menor do que a minha nota. Você viu que eu comentei aqui uma palavrinha ou, que é justamente o contrário do e? Eu poderia criar, a gente pode fazer algoritmo de várias formas, eu poderia fazer esse mesmo teste testando o contrário. Ou seja, as notas disponíveis são igual a zero, ou, no caso aqui não são, né? É diferente, eu não sei como que é no visual aqui. Aqui, aqui, enquanto as notas disponíveis forem igual a zero, não, aqui no caso tem que ser não seria o enquanto, seria o repita, seria a mesma coisa, só que testando o contrário. Aí eu colocaria essa condição aqui, ele vai repetir esse pedaço de código, até o valor de notas disponíveis ser igual a zero ou menor, o valor solicitado ser menor que 100. Só que tem um problema nesse cara aqui, porque a gente está executando a primeira vez sem fazer esse teste, então não funciona pra gente. Só queria mostrar que não funciona porque ele vai executar uma vez sem verificar se o valor é superior, enfim. Tá? Só queria mostrar aqui que a gente pode fazer o teste de forma diferente, ok? Bom, deixa eu voltar aqui para ficar certinho, né? O valor é maior, nota disponível maior que zero, e o valor solicitado é maior ou igual ao valor que a gente está sacando, ok? Bom, é isso então que eu queria mostrar para vocês hoje, uma forma de implementar um algoritmo de caixa eletrônico. Se você tinha essa curiosidade, como funciona, é uma forma de funcionar, tem várias formas de poder fazer isso funcionar. Tá? Essa foi mais uma live Dicas de Programação, onde eu trago a minha experiência em desenvolvimento de softwares para ajudar pessoas como você que está querendo aprender programação
e tem dificuldade, quero te ajudar a aprender de uma vez por todas e sem sofrimento. Se você gostou aqui do material, do algoritmo, da forma de ensinar, de explicar, você pode curtir aí os nossos canais, tem página no Facebook, né, canal no YouTube, no Instagram também, e o nosso canal do Telegram, né, tem na descrição aqui da live tem o link do Telegram, se você tiver o interesse de participar. Lá é um contato mais próximo que eu teria com vocês, né? Uma mensagem do WhatsApp, mandar um áudio, alguma coisa assim, é mais simples, tá? Se você está desempregado, sempre quis aprender programação, a hora é agora, porque a tecnologia é o que dá suporte para a economia não ter parado de vez, né? Então o pessoal está em casa, tem muita gente em casa trabalhando, né? E quem dá suporte isso aí é a tecnologia, que precisa de profissionais qualificados. Por isso que eu estou querendo ajudar a entrar mais profissionais para essa área, porque está com muita necessidade de profissionais, tá? Ok? Tchau, tchau.